Ele, que era coveiro, cavou a cova do próprio filho, mas Deus tinha preparado um túmulo vazio. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. José Pereira era coveiro há 32 anos. Conhecia cada palmo do cemitério São Francisco de Assis como conhecia as linhas das próprias mãos. Sabia onde o solo era mais duro, onde a água acumulava nas épocas de chuva, quais árvores davam sombra nas tardes quentes de verão. Tinha cavado mais de 3.000 covas naquelas 3 décadas, cada uma com a mesma precisão, o mesmo cuidado, o mesmo respeito silencioso pelos mortos e pelos que ficavam. Nunca imaginou que um dia cavaria a cova do próprio filho. Samuel tinha 23 anos quando recebeu o diagnóstico. Leucemia. A palavra soou como uma sentença de morte na pequena sala do oncologista, ecoando nas paredes brancas enquanto José segurava a mão da esposa, Marta, e tentava processar o que estava ouvindo. Seu filho, seu único filho, o menino que ele havia ensinado a andar de bicicleta, que havia levado para pescar nos fins de semana, que havia visto se formar em engenharia civil há apenas 1 ano, estava com câncer no sangue. O médico falou sobre tratamentos, sobre quimioterapia, sobre chances de remissão. Citou números e estatísticas que José não conseguia absorver. Tudo o que ele via era o rosto de Samuel, pálido e magro de uma forma que ele só agora percebia ter ignorado por semanas, talvez meses. Os sinais estavam lá, o cansaço constante, os hematomas que apareciam sem explicação, as febres recorrentes que Samuel atribuía a gripes mal curadas. Os sinais estavam lá, e José não tinha visto. A culpa começou a devorá-lo naquela mesma noite. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de esperanças e desesperos. Samuel enfrentou a quimioterapia com uma coragem que partia o coração de José. O menino, que sempre fora forte e saudável, definhou diante de seus olhos. Perdeu o cabelo, perdeu o peso, perdeu a cor do rosto. Mas nunca perdeu o sorriso. Mesmo nos piores dias, quando mal conseguia se levantar da cama, Samuel encontrava forças para fazer piadas, para confortar os pais, para falar sobre os planos que tinha para quando ficasse bom. Quando eu sair dessa, pai, vou construir uma casa para vocês, dizia ele. Uma casa grande, com varanda, onde a mãe possa ter aquele jardim que ela sempre quis. E uma oficina nos fundos para você, com todas as ferramentas que você merece. Você vai ver. José ouvia e sorria, mas por dentro estava se despedaçando. Ele via a morte todos os dias em seu trabalho. Conhecia seus sinais, sua aproximação silenciosa, a forma como ela anunciava sua chegada antes mesmo dos médicos perceberem. E ele via esses sinais em Samuel. Via nos olhos que ficavam cada dia mais fundos, na pele que ficava cada dia mais translúcida, na respiração que ficava cada dia mais difícil. O primeiro ciclo de quimioterapia não funcionou. O segundo trouxe uma breve melhora, seguida de uma recaída devastadora. O médico começou a falar em transplante de medula óssea como última esperança. José e Marta fizeram os testes, mas nenhum dos dois era compatível. Uma busca em bancos de doadores foi iniciada, mas o tempo estava se esgotando mais rápido do que as buscas podiam avançar. Foi numa noite de quinta-feira, 3 da manhã, que José acordou com uma certeza gelada no peito. Levantou-se da cama sem fazer barulho, foi até o quarto de Samuel e ficou parado na porta, observando o filho dormir. A respiração de Samuel era superficial, entrecortada. Mesmo no sono, seu rosto estava contorcido em uma expressão de desconforto. José se ajoelhou ali mesmo, no corredor escuro, e fez algo que não fazia há décadas. Rezou. Deus, eu não sei se o Senhor me ouve. Eu não sou um homem de igreja, não sou um homem de fé. Passei a vida inteira enterrando os mortos e nunca pensei muito sobre o que vem depois. Mas agora eu estou pedindo, implorando, não leva meu filho. Ele é tudo o que eu tenho. Ele é o melhor de mim. Se alguém precisa ir, leva eu. Leve-o no lugar dele. Mas não o meu menino. Por favor, não o meu menino. As semanas seguintes foram as mais longas da vida de José. Samuel piorava visivelmente a cada dia. Os médicos falavam em cuidados paliativos, em qualidade de vida,
em preparar a família. Palavras que José conhecia bem demais de seu trabalho, palavras que ele tinha ouvido famílias receber incontáveis vezes antes de ele cavar as covas de seus entes queridos. Foi o próprio Samuel quem trouxe o assunto, numa tarde em que os dois estavam sozinhos no quarto do hospital. Marta tinha ido em casa buscar algumas coisas, e o silêncio entre pai e filho estava carregado de tudo que nenhum dos dois conseguia dizer. Pai, começou Samuel, a voz fraca mas firme, eu preciso te pedir uma coisa. E eu preciso que você prometa que vai fazer. José sentiu o coração apertar. Qualquer coisa, filho. Você sabe que eu faço qualquer coisa. Samuel respirou fundo, o esforço visível em cada movimento. Quando chegar a hora, eu quero que seja você a cavar a minha cova. As palavras atingiram José como um soco no estômago. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Suas mãos começaram a tremer. Eu sei que é muito para pedir, continuou Samuel. Eu sei que vai ser a coisa mais difícil que você já fez. Mas eu pensei muito sobre isso. Você passou a vida inteira cuidando dos mortos, preparando o descanso final deles com tanto carinho. Eu vi você trabalhar, pai. Eu sei o respeito que você tem. E eu quero isso para mim. Eu quero saber que foi você quem preparou o meu lugar. Que foi o seu amor que cavou a terra que vai me receber. José desabou. Soluços que ele havia segurado por meses finalmente romperam as barreiras que ele havia construído. Chorou como não chorava desde criança, chorou no peito do filho que deveria estar chorando no seu. Eu não consigo, disse ele entre lágrimas. Filho, não me pede isso. Eu não vou conseguir. Samuel segurou a mão do pai com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Você vai conseguir, pai. Porque você me ama. E porque eu estou pedindo. José prometeu. Não porque acreditava que conseguiria cumprir, mas porque não conseguia negar nada ao filho naquele momento. Prometeu e rezou em silêncio para que nunca precisasse cumprir aquela promessa. 2 semanas depois, o telefone tocou às 4 da manhã. José atendeu já sabendo o que ouviria. A voz da enfermeira era gentil, profissional, cheia de uma compaixão treinada que ele conhecia de tantos outros telefonemas que havia visto famílias receberem. Samuel tinha partido. As horas seguintes foram um borrão. José se lembrava de fragmentos, Marta gritando, o corpo de Samuel no hospital, os formulários que precisavam ser assinados, as pessoas que apareciam para oferecer condolências. Ele funcionava no automático, fazendo o que precisava ser feito, dizendo as palavras que precisavam ser ditas. Por dentro, estava completamente vazio. O velório foi marcado para 2 dias depois. E José tinha uma promessa a cumprir. Chegou ao cemitério antes do amanhecer, quando o céu ainda estava escuro e o orvalho cobria a grama. Trouxe suas ferramentas, as mesmas que usava há 32 anos, a pá, a enxada, a picareta. Caminhou até o local que havia escolhido para o filho, uma área tranquila debaixo de uma paineira que florescia em rosa todos os anos na primavera. E começou a cavar. Cada pasada de terra era uma agonia. José chorava enquanto trabalhava, as lágrimas se misturando com o suor, os soluços se misturando com o esforço físico. Ele conversava com Samuel enquanto cavava, como se o filho pudesse ouvi-lo. Você lembra quando eu te ensinei a andar de bicicleta? Você caiu tantas vezes, ralou os joelhos, mas nunca quis desistir. Você sempre foi teimoso assim. Determinado, sua mãe dizia. Ela sempre soube escolher as palavras certas. Mais uma pasada. Mais uma camada de terra removida. Eu nunca te disse isso, mas você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha vergonha do meu trabalho quando você era pequeno. Achava que você ia ter vergonha de ter um pai coveiro. Mas você nunca teve. Você dizia para todo mundo na escola que seu pai cuidava das pessoas mesmo depois que elas iam embora. Você transformou o meu trabalho em algo bonito. A cova ia tomando forma. José conhecia as medidas de cor, sabia exatamente a profundidade necessária, a largura, o comprimento. Seu corpo fazia o trabalho automaticamente enquanto sua mente vagava por 23 anos de memórias. Eu não sei como viver sem você, filho.
Eu não sei como acordar amanhã sabendo que você não está mais aqui. Sua mãe vai precisar de mim, e eu não sei se tenho forças. Eu prometi que ia proteger você. Eu prometi que ia estar sempre lá. E eu falhei. Eu falhei, Samuel. O sol começava a nascer quando José terminou. Ele ficou parado à beira da cova, olhando para aquele buraco na terra que em poucas horas receberia o corpo do seu filho. Suas mãos estavam em carne viva, cheias de bolhas que ele nem tinha sentido se formar. Seu corpo inteiro doía de uma forma que não era apenas física. Foi então que ele ouviu. No início, pensou que era o vento nas folhas da paineira. Ou talvez um pássaro acordando. Mas o som persistiu, e José percebeu que era uma voz. Uma voz que vinha de algum lugar que ele não conseguia identificar, mas que soava estranhamente familiar. Pai. José girou, procurando a origem da voz. O cemitério estava vazio, o sol nascente projetando sombras longas entre as lápides. Não havia ninguém ali. Pai, olha para cima. José levantou os olhos. A paineira acima dele estava imóvel, sem nenhuma brisa para mover suas folhas. Mas havia algo diferente na luz que filtrava através dos galhos. Uma luminosidade que não parecia vir do sol, que parecia vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. E então ele viu. Samuel estava ali. Não como José o havia visto pela última vez, magro e consumido pela doença. Mas Samuel como ele era antes, saudável, forte, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele estava de pé entre as lápides, banhado naquela luz impossível, olhando para o pai com uma expressão de paz que José nunca tinha visto em seu rosto. Filho! A voz de José saiu como um sussurro estrangulado. Eu estou bem, pai. Eu precisava que você soubesse. Eu estou bem. José deu um passo em direção à visão, mas suas pernas cederam. Ele caiu de joelhos na terra recém-cavada, os olhos fixos no filho que não deveria estar ali. Como? Como você está aqui? Eu vi você no hospital. Samuel sorriu, aquele sorriso que José conhecia desde que o menino era bebê. O corpo que você viu não era eu, pai. Era só a casa onde eu morava. Eu saí da casa, mas eu não fui embora. Eu nunca vou embora de verdade. Eu não entendo. Eu não entendo nada. Você não precisa entender. Você só precisa saber. Eu não estou sofrendo. Eu não estou com medo. Eu estou em um lugar que não tenho palavras para descrever, mas é bom, pai. É muito bom. E eu não estou sozinho. Tem tanta gente aqui que estava esperando por mim. O vovô, que eu nunca conheci. A vovó Marta, que morreu quando eu era pequeno. E outros, tantos outros. As lágrimas escorriam pelo rosto de José sem que ele fizesse qualquer esforço para contê-las. Eu não sei viver sem você, filho. Eu não sei como continuar. Samuel se aproximou. José podia jurar que sentia o calor dele, mesmo sabendo que isso era impossível. Você vai continuar porque a mãe precisa de você. Porque você ainda tem trabalho a fazer. Cada cova que você cava, pai, você está preparando o caminho para alguém que está voltando para casa. Você nunca entendeu a importância do seu trabalho, mas eu entendo agora. Você é um guardião, pai. Você cuida da passagem. E você precisa continuar cuidando. Mas essa cova, José olhou para o buraco que havia acabado de cavar, essa cova é para você. Samuel olhou para a cova também, e seu sorriso se alargou de uma forma enigmática. Essa cova vai ficar vazia, pai. O quê? Eu não vou precisar dela. Não do jeito que você pensa. Quando você voltar ao hospital, vai entender. Antes que José pudesse perguntar mais, a luz começou a diminuir. Samuel recuou, ainda sorrindo, ainda emanando aquela paz impossível. Eu te amo, pai. Eu sempre vou te amar. E eu vou estar esperando, quando chegar a sua hora. Mas não agora. Agora não é a sua hora. Você ainda tem muito a fazer. Samuel, espera.
mas a visão já estava desaparecendo, dissolvendo-se na luz do amanhecer como névoa ao sol. José ficou ali, de joelhos na terra, os braços estendidos para algo que já não estava mais lá. Ele não soube quanto tempo ficou naquela posição. Podia ter sido minutos ou horas. Quando finalmente encontrou forças para se levantar, o sol já estava alto e seu celular tocava freneticamente no bolso. Era Marta. José. José, onde você está? Você precisa vir para o hospital agora. É o Samuel. O coração de José disparou. O que aconteceu? O corpo. Ele não está morto, José. Os médicos não entendem, ninguém entende, mas ele acordou. Samuel acordou. José correu. Correu como não corria há décadas, atravessando o cemitério, pegando o carro, dirigindo pelas ruas como um louco. Sua mente não conseguia processar o que Marta havia dito. Tinha que ser um erro. Um mal-entendido. Ele tinha visto o corpo. Os médicos tinham declarado a morte. Era impossível. Quando chegou ao hospital, Marta estava no corredor, o rosto lavado de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que José não ousava nomear. Eu não entendo o que aconteceu, disse ela, agarrando-se ao marido. Eles tinham levado ele para o necrotério. Estavam preparando para liberar o corpo. E então uma enfermeira ouviu um barulho. Ela abriu a gaveta e... José, ele estava respirando. Ele abriu os olhos e perguntou por nós. José entrou no quarto em estado de choque. Samuel estava deitado na cama, conectado a vários aparelhos, cercado de médicos que pareciam tão atonitos quanto José se sentia. Mas estava vivo. Seus olhos estavam abertos, seu peito subia e descia, sua mão se ergueu fracamente quando viu o pai entrar. Pai, a voz era fraca, rouca, mas era a voz de Samuel. Você cavou a cova? José não conseguiu responder. Apenas caminhou até a cama e segurou o filho nos braços, chorando sem nenhuma vergonha na frente de todos aqueles médicos e enfermeiras. Ela vai ficar vazia, pai, sussurrou Samuel no ouvido dele. Assim como eu disse. A cova vai ficar vazia. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, testes e incredulidade médica. A leucemia que estava matando Samuel tinha simplesmente desaparecido. Não havia células cancerígenas em seu sangue, não havia sinal da doença em sua medula. Os médicos usaram palavras como remissão espontânea e fenômeno inexplicável, mas suas expressões diziam o que suas bocas não conseguiam admitir. Eles não faziam ideia do que tinha acontecido. Samuel nunca contou aos médicos sobre o lugar onde tinha estado durante as horas em que foi declarado morto. Contou apenas para os pais, numa noite em que os três estavam sozinhos no quarto do hospital. Era um lugar de luz, disse ele, os olhos distantes como se ainda pudesse ver. Não uma luz como a daqui, não uma luz que você vê com os olhos. Uma luz que você sente com tudo o que você é. E tinha pessoas lá. Pessoas que eu conhecia e pessoas que eu não conhecia, mas que pareciam me conhecer. Eles me disseram que eu podia ficar ou voltar. Que a escolha era minha. E você escolheu voltar, disse Marta, apertando a mão do filho. Eu escolhi voltar porque vi o pai. Vi ele cavando a cova, vi ele chorando, vi ele sofrendo. E eu soube que ainda não era minha hora. Que eu tinha mais coisas para fazer aqui. Que vocês precisavam de mim. José lembrou-se da visão no cemitério, de Samuel banhado em luz dizendo que a cova ficaria vazia. Você veio me ver. Naquela manhã, do cemitério. Foi real. Samuel sorriu. Foi mais real do que qualquer coisa que eu já vivi, pai. Os dois lados são reais. Este aqui e aquele lá. A diferença é que aquele lá é mais completo. Mais verdadeiro. Mas isso não significa que este aqui não importa. Este aqui importa muito. Cada momento importa. A cova debaixo da paineira permaneceu vazia. José nunca a fechou, nunca a ofereceu a outra família. Em vez disso, com autorização do administrador do cemitério, ele transformou aquele espaço em um pequeno jardim. Plantou flores, colocou um banco,
Criou um lugar onde as pessoas pudessem sentar e refletir. Uma placa discreta foi instalada ao lado do banco. Nela, uma frase que Samuel havia escolhido: a morte não é o fim. É apenas uma porta. E às vezes, por graça, a porta se abre nos dois sentidos. Samuel se recuperou completamente. Voltou a trabalhar como engenheiro, casou-se 3 anos depois, teve 2 filhos que eram a alegria de José e Marta. Ele nunca falava publicamente sobre o que havia acontecido, mas também nunca negava quando alguém perguntava. Sua história se espalhou de boca em boca, atraindo pessoas de todo o país que queriam conhecer o homem que havia morrido e voltado. A alguns ele contava mais detalhes. A outros apenas dizia: não tenha medo da morte. Ela não é o que você pensa. Mas também não tenha pressa. A vida é um presente, e cada dia é uma chance de amar mais, de perdoar mais, de ser mais. José continuou trabalhando como coveiro por mais 15 anos, até se aposentar aos 70. Mas sua relação com o trabalho havia mudado completamente depois daquela manhã. Cada cova que cavava, ele cavava com uma nova compreensão. Não estava enterrando pessoas, estava preparando o caminho para uma jornada. Não estava lidando com fins, estava testemunhando começos. Às vezes, quando o cemitério estava silencioso e a luz do fim de tarde banhava as lápides em dourado, José ia até o jardim que havia criado no lugar da cova de Samuel. Sentava-se no banco, olhava para as flores que havia plantado, e conversava em silêncio com todas aquelas presenças invisíveis que agora sabia que o cercavam. Obrigado, dizia ele. Obrigado por me devolverem meu filho. Obrigado por me mostrarem que a morte não é o fim. Obrigado por me darem esperança. E às vezes, nos dias muito quietos, quando o vento soprava de certo jeito e a luz filtrava através das folhas da paineira, José podia jurar que ouvia uma risada familiar. A risada de um menino que havia aprendido a andar de bicicleta, que havia se formado em engenharia, que havia morrido e ressuscitado, e que agora vivia cada dia como um milagre que era. A cova vazia sob a paineira se tornou um lugar de peregrinação silenciosa. Pessoas vinham de longe para sentar naquele banco, para tocar aquela terra, para sentir um pouco da esperança que José havia encontrado na manhã mais escura de sua vida. E todos que vinham levavam consigo a mesma mensagem, escrita na placa simples, gravada nos corações de todos que ouviam a história. A morte não é o fim. É apenas uma porta. E às vezes, por graça infinita, a porta se abre nos dois sentidos. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.